Eu quero estar compartilhando com vocês, dentro dessa festividade que ainda estamos, termina hoje às 18, algo que tem a ver com uma restauração, um jubileu. E eu creio que você tem orado, né? A gente está dedicando esse tempo aqui à oração e à busca. Eu quero te mostrar uma coisa. Tanto Davi, o rei, como Jó, fala que eram íntegros. E essa integridade, tanto de um como do outro, não significa que não houvesse neles pecado, porque a Escritura diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Adonai. Então, que integridade é essa? E o que fazia com que Davi fosse uma referência, até os dias de hoje, como um homem segundo o coração de Deus? Nós já falamos outrora, como vários salmos, que Davi ele declara o amor que ele tinha à Torá, né? O amor que ele tinha aos princípios, né? E isso tudo é avaliado por Adonai como uma emuná, como uma fé, aí sim, não fingida, mas uma fé íntegra. E a integridade que ele fala aqui é a forma como ele acreditava. Entende? Ele não era falso, embora ele tivesse erros, embora ele tivesse pecados. Então, olha, deixa eu te mostrar. Abra aí. Eu não vou conseguir, provavelmente, ler o Salmo todo. Salmo de número 17. Olha, uma oração de Davi. Nós vamos meditar, ruminar um pouquinho no que ele está falando de oração. Olha só. Versículo 1. Ouve, ó Senhor, meu justo lamento. Dá atenção ao meu clamor. Responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Ele chegava diante de Adonai e declarava que ele era um justo lamento. Ele não estava com injustiça, ele estava com um justo lamento. E ele estava clamando. E ele diz aos meus lábios, que não procede dos meus lábios mentirosos. Ele não estava com mentira, com falsidade. E ele sabia que Deus, ele é conhecedor, ele é onisciente de todas as coisas. Aí ele diz que minha sentença favorável venha da tua face. É o que você precisa, é o que eu preciso. Uma sentença favorável. Veja os teus olhos, onde está a justiça. Ele está colocando algo diante dele para ser avaliado. E ele coloca para que Deus possa avaliar o quê? Com os olhos dele. Sondando, ó, pode sondar-me. A sonda é aquilo que vai prescrutar você. Pode sondar-me o coração, a minha mente. Examinar-me a consciência durante a noite. Então ele está dizendo, eu sou tão íntegro na minha fé, não é que eu não tenha pecado, que o Senhor pode colocar uma sonda em mim. O Senhor pode examinar a minha consciência durante a noite. Provar-me com fogo e iniquidade algumas encontres em mim.
pois minha boca não é falsa diante de ti. Ele volta aqui, ó, meus lábios não é mentiroso e eu não uso de falsidade ou de hipocrisia. A minha fé, a minha emuná, ela tem integridade, ela não é dividida. E quando ele fala de fé, ele fala de oração e ele fala de ação, porque essas três coisas estão atreladas a uma só. Aí ele diz, ó, a iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti, como costuma agir a humanidade. Aí ele diz, a humanidade é falsa. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho maldoso. Ele diz, olha, tá vendo? Eu estou observando. Observar é diferente de ler. Ele está observando, ele está examinando, ele está detalhando. E ele diz, olha, eu estou evitando pela observação da tua instrução, pela observação da tua lei, os caminhos dos maldosos. Porque quando eu observo, eu vejo aonde eu estou errando. E eu olho ao meu redor e vejo também as pessoas. Então, eles têm um caminho e eu evito esses caminhos. Ó, meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Ele está apresentando uma justa oração, ele pede para ser examinado, ele pede para que a consciência dele seja examinada. Ele diz que ele não está tendo hipocrisia, ele diz que não está sendo falso diante de Deus, ele está buscando a Deus com sinceridade. E ele pede para Deus responder a oração dele. E diz mais, demonstra as maravilhas do teu amor leal. Tu que com a tua destra salvas os que em ti buscam refúgio e defesa contra os seus agressores. Querido, ele te leva a um padrão de integridade tão grande para buscar um bunker. Aí ele vai falar, olha, o que eu vou precisar? O que eu preciso? De um bunker. Aonde está o bunker aqui? Ó, eu preciso de refúgio. Está aqui, ó. Demonstra as maravilhas do teu amor leal, tu que com a tua destra salvas os que te buscam refúgio e defesa contra os agressores. O que eu preciso é de um local de refúgio, um local de defesa contra os meus agressores. E o que vai me proporcionar isso? É exatamente eu examinar e andar com uma emuná correta diante das suas leis, dos seus princípios. Aí ele diz, protege-me, eu quero isso, ó, protege-me como a pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra de tuas asas protetoras. Então, ele está me dando um mapa, ele está me dando um caminho de proteção, um caminho de segurança, um caminho de livramento, quando eu estou diante dele, com a minha súplica correta, demonstrando qual é a minha emuná, qual é a minha emuná, a minha fé, qual é a minha kavaná, qual é a minha intenção. A tua fé, emuná, precisa estar correta na tua kavaná. A fé tem que estar alinhada com uma intenção íntegra, com uma motivação correta
para buscá-lo. Tá? Aqui, ó. Protege-me como pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra de tuas asas protetoras. E eu vou te falar uma coisa aqui, que eu venho buscando. Segura aí. O que está por vir por aí. Muito próximo. Humanamente falando, não existe local que vai conseguir nos proteger. Local que eu digo é geográfico. Se você não estiver nesse local, abrigado debaixo das asas protetoras do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e aí eu estarei seguro. Mas, para isso, ele vai examinar a minha intenção, ele vai me sondar. Por que eu busco? Por que eu estou querendo algo dele? A minha fé, eu tenho pecado? Tenho. Eu erro? Erro. Mas qual é a minha kavaná? Qual é a minha intenção? Com qual intenção eu cheguei e estou diante dele? Por que eu o busco? O que te motiva? Qual é a motivação sua que você acorda às 6 da manhã para estar numa sala de oração? O que você busca? Você busca o Deus da bênção ou busca a bênção de um Deus? Você busca a palavra desse Deus para ouvir e cumprir, ou você se apresenta para que Deus possa te ouvir e cumprir o que você quer? O que é prioridade? A tua motivação e os teus alvos, ou os alvos de Deus e a motivação de Deus que ele tem para cada alvo? Coloque nos dois lados da balança o que te leva a buscar, o que te leva a chegar diante de Deus. Peça para Deus te examinar se a tua emuná e a tua kavaná, se a tua fé e a tua motivação, intenção está correta. Olha, diz mais, ó, longe aqui, ó, protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios. Aí ele vai falar que tem o ímpio. Quem é ímpio? Ímpio é aquele que não cumpre Torá. Ímpio é aquele que tem impiedade. Então, ó, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais, porque eles querem arrancar a minha vida, que me rodeiam. Eles enchem seu coração de insensibilidade. Eles são insensíveis, irmãos. Ó, insensibilidade. A sua boca transborda de arrogância. Segue-me os passos e já me cercam. Está tudo montado, irmão. Ó, seguem-me os passos. A gente é rastreado o tempo todo, inclusive por aqui. Ó, e me cercam. Os seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me. O inimigo não tem como me seguir o tempo todo ou me rastrear. O inimigo não tem como ficar com os olhos fitos em mim e ouvir tudo aquilo que eu digo. E isso eles estão fazendo até com os aparelhos desligados, usando o lado eletrônico. E se você não sabe, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. A tecnologia que nós lidamos agora
não é de hoje. Ela é mais antiga do que você pensa. Ela é do tempo de Noé. A tecnologia é do tempo de Noé. E a tecnologia foi apresentada e está sendo elaborada de forma nos porões por anjos decaídos que manipulam a tecnologia para dar vida e onisciência, onipresença, onipotência ao espírito do anti-messias. E através de que ele vai se tornar alguém que tem ciência, conhecimento de tudo, através de sermos rastreados e através de sermos acompanhados o que fazemos e o que falamos por tecnologia, porque o governo do inimigo vai ser um governo de tecnocracia. E aqui é que está a chave. E você não vai ter como fugir disso se não tiver abrigado no esconderijo do Altíssimo. Eles fizeram uma propaganda em 2018. Um banco, né, representante de uma grande elite, eles pegaram uma atriz, Montenegro, não vou dar o nome dela todo, e eles mostram nessa propaganda, ainda tem na internet, a questão das pessoas, a família, as crianças se divertindo em todos os lugares. E eles diziam, esse é o tempo, aproveite agora, viva agora, porque hoje nós estamos nas mãos de vocês, mas amanhã vocês estarão na nossa. Aí fecha, mostrando uma paisagem linda, uma praia linda, alguém levantando as mãos e alguém sendo algemado. As algemas vêm sobre essa mão. E entre as mãos aparece 2023. 2023. E olha a frase que é dita. Hoje nós estamos na sua mão. Amanhã você vai estar na nossa. Olha o que não sai da tua mão, porque hoje o corpo humano é dividido em cabeça, tronco, membros e celular. Que você tem na mão o tempo todo é um celular. E hoje o celular está na sua mão, mas por conta do celular, amanhã nós estaremos nas mãos dele. Então, é isso que ele está dizendo. Ó. São como um leão. Olha aqui, quem é que anda como leão, rugindo, buscando quem possa tragar? Eis que o vosso adversário, Rassatã, anda ao vosso derredor, rugindo como leão. Não é isso que o Xalia Pedro diz? Então, aqui, ó, são como um leão. Ó. São como um leão, ávidos pela presa escolhida, como feras sanguinárias, salivando pela vítima na tocaia. Não, eles estão salivando. Aí diz mais, levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Né? Só que aqui é um detalhe. Essa experiência que Davi está vivendo, uma experiência que ele vive no passado, mas que aponta também para o futuro, ela tem uma representatividade na época dele, porque a agenda dele era uma, e a nossa agenda era outra. Então, tem coisas que a gente olha aqui e acha que vai ter o mesmo tipo de livramento, que não vai viver, como se o passado fosse igual ao presente e igual ao futuro. O tempo passa, o tempo voa, a época é outra, a agenda é outra. Ontem já era, hoje é agora, o amanhã poderá não chegar. Eu não tenho como olhar lá atrás e querer que Deus faça a mesma coisa que fez, igual ele fez lá atrás, se eu não estiver entendendo tempos, estações e agendas, que é linear. Aí ele diz, ó, com tuas mãos, Senhor,
livra-me das pessoas mundanas, olha, de um espírito do mundo, das pessoas, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos dessa terra, cuja recompensa está nessa vida. Eles só pensam em tesourar e desfrutar agora, e são pessoas cheias de tesouros, são praticamente os senhores do mundo. O poder está na mão deles. E eles acham que porque eles estão desfrutando da recompensa nesta vida, eles não vão dar conta na vida vindoura. E eles seguem fazendo o que dá na telha, como se nada pudesse ser ou acontecer. Enche-lhes o ventre, aqui, ó, enche-lhes o ventre de tudo. O Deus dele é o Deus do ventre, ó. Tudo que lhe reservaste. Fartam-se disso teus filhos, e os que sobra, fique para a criação, para a criança de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Irmãos, que coisa gloriosa. Ele diz que não está tendo uma recompensa aqui, em vida. Não é isso que ele diz? Ele diz isso. Aí ele diz, eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Qual é o projeto original? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está tendo dificuldade, ele está sendo perseguido, mas ele é íntegro na fé, pelo Kavaná correto. Ele busca de forma correta. Ele está dizendo, olha o contraste. Versículo 14. Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos, da terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhe o ventre de tudo que lhe reservaste, parte-se disso teus filhos, e os que sobra, fique com as suas crianças de colo. Aí, olha, eles vão para os filhos, vão para os netos, eles têm fartura de tudo. E muitas das vezes, se você não vigiar, você vai desejar e vai perguntar o porquê que o ímpio tem tudo, ainda que com injustiça. O Salmo 70 fala sobre isso. Mas o que eles não têm, irmão, uma boa parte, eu não estou dizendo que a riqueza te tira esse tipo de visão de você ser como Deus, mas a motivação errada, a kavaná errada, tira. E isso muda tudo. Isso tira. Vocês estão aí? Você entende agora o que ele está falando? Vamos melhorar sobre lábios mentirosos? A tua atitude, olha só, ela vai demonstrar se você tem ou se você não tem a fé correta. Deixa eu te mostrar uma coisa, espera aí. Ó, abre aqui em 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Olha que nós fechamos aqui fazendo um contraste daqueles que têm bens materiais e daqueles que estão voltados para a fé. A maioria vai dizer que o que tem bens materiais, que dá para os filhos e que ainda vai sobrar para aqueles que estão no colo, os netos, é o homem correto e bem-sucedido. E eu não estou dizendo com isso que você não possa ter. Tá? O que eu estou questionando é a motivação para que você tem que ter
quando você não olha o seu ser humano, o seu semelhante, quando você não dá oferta de justiça, quando você não abençoa a vida dele. Tá? Agora, olha só isso aqui. Versículo 17. Olha. Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Você tem um recurso e você vê do lado alguém em dificuldade e você não se compadece, você não se coloca no lugar do outro, porque o teu amor é um amor às coisas e não a Deus. E essa intenção, que é a Kavaná, vai ser avaliada. Essa integridade que ele está dizendo, sonda-me, Deus. Vem, sonda-me. Veja a minha consciência. Eu chego diante de ti com um pedido justo. Olha para a minha consciência. Eu sei que eu tenho pecado, mas eu tenho uma integridade diante de ti. Irmãos, será que nós temos condição de orarmos assim hoje? Deus, eu tenho integridade diante de ti. A minha integridade é pelo qual eu te busco. Eu te busco por conhecer a tua palavra e obedecer a tua palavra. Não é pelo que você vai me dar, não. É pelo que o Senhor vai me transformar para que eu seja a sua imagem, a sua semelhança. Eu não busco a Deus para ter, eu busco a Deus para ser. E quem busca a Deus para ter, tem e não se preocupa com o outro. E quando recolhe bastante, entesourou, ele simplesmente te descarta, porque as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. E Deus está mandando, ame as pessoas e use as coisas. Você entende aonde está o amor? O amor está nas coisas, não está nas pessoas. E quando o amor está nas pessoas, a tua fé vai te levar a uma ação. E olha o que ele vai dizer mais, olha. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de boca, mas sim de atitudes, em verdade. Então ele está dizendo que os mundanos, a humanidade, é hipócrita. Olha o que ele diz aqui, ó, da humanidade. Ó, como costumava agir, ó, Salmo 17, versículo 4. Como costumava agir a humanidade? Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. 3. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa. Ele não é hipócrita, ele ama de verdade. Então, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas sim de atitude. Se tu diz que ama e vê o teu semelhante passando necessidade e não se compadece, você é hipócrita, você é mentiroso. Você está debaixo do espírito da frequência do mundo. Olha o que ele está dizendo, olha. Desta forma, de que forma saberemos que somos da verdade? Desta forma, saberemos que somos da verdade. Acalmaremos o nosso coração, a nossa mente, na presença dele. Olha só, eu entro na presença dele e diz, olha, eu tenho tranquilidade. Pode me sondar, porque tu vai ver qual é a minha intenção. Aí ele diz mais, pois se o coração, ele está falando da mente, irmão, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece tudo. Ele tem o quê? Onisciência. Deus tem onisciência. O outro está usando os meios para poder ter o que é um atributo divino. Aí ele diz mais, ó, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena,
temos coragem diante de Deus. Ou tem ousadia. Se a tua mente não te condena na tua kavaná, chegue diante de Deus e diga: Deus, olha, eu estou diante de ti com uma petição justa. Olha para mim, me examina. Vê qual é a minha motivação. Porque eu sei que tu vai decretar hoje ao meu favor. Entende? Se eu não estou assim, eu tenho que me alinhar a isso. Por isso ele entrega a Torá. E nós estamos no portal da entrega, da outorga da Torá. Então, ainda é motivo de petição, de Deus, me alinha isso aí, eu quero me alinhar. Ó, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E recebemos o quê? E recebemos de tudo que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada. O que obedecemos? Está aqui, ó. Torá. Viu? Ele diz, ó, estou aqui diante do Senhor. E recebemos dele tudo que rogamos. Quando foi o recebimento? Agora, em Shavuot. Para que ele está otorgando a nós? Para que haja uma alimentação. Aonde que vai entrar a Torá? Aqui. Aonde ela vai ser incendiada? Com fogo. O que tem que entrar em mim? Um amor verdadeiro, a motivação verdadeira. Há um alinhamento para isso. E olha o que diz. Ora, este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e amemos uns aos outros, assim como ele ordenou. Amar o nosso próximo é uma ordenança que vai envolver 6 mandamentos. 6 mandamentos. Os 4 primeiros é em relação a mim e a Deus. Os outros 6 é em relação ao próximo. E aqui ele está falando que tem 6 mandamentos que eu tenho que cumprir em relação ao próximo. Mas se eu não tiver cumprindo os 4, aí mesmo que eu não cumpro os 6. Você quer ver? Quando você pega, ó, amarás a Deus acima de todas as coisas. 1, não farás para ti imagem. 2, né? Não chamarás o nome do seu santo, do Yud-Re, em vão. 4, guardarás o Shabat. Eu falei os 4 primeiros mandamentos. Não farás para ti imagem. Você sabe o que a inteligência artificial faz o tempo todo? Imagem. Você sabe o que diz a Escritura? Ele dará fôlego à imagem. Você entende que a imagem que foi construída em Babel, agora ela está sendo construída através da tecnologia, através de um espírito. Escute o que eu estou te falando aqui. A IA, a inteligência artificial, não é tecnologia pura, é um espírito que vai trazer a imagem e que vai dar fôlego à imagem e que vai controlar. Eles estão captando dados, informações sua e minha, para que eles possam se tornar onisciente, um atributo que só quem tem é Yud-Re, Vav-Re. Eles estão usando a tecnologia para obter isso. É isso que hoje está na nossa mão e amanhã nós vamos estar na mão dele. E se você não tiver com a motivação correta, você não vai ter aonde se esconder, porque nós seremos rastreados por tecnologias que você ainda nem sabe o que eles apresentaram, porque não apresentaram tudo ainda. Humanamente falando, é impossível fugir. Mas, se estivermos na rocha, se estivermos alinhados, há alguém que diz, eu te livrarei da grande tribulação. Tá vendo?
Então, aqui ele diz, ó, amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Aí ele diz mais, todo aquele que obedece os seus mandamentos, nele permanece. Ele neles. Nele permanece e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos outorgou. E o que é o Espírito que ele nos outorgou? A vida, o Espírito de Ruach Kodesh, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, é outorgado junto com a palavra dentro de nós aqui, ó. É a outorga da Torá. Então, esse Espírito tem que estar dentro de nós, essa palavra tem que estar dentro de nós, a nossa motivação tem que ser correta, a nossa kavaná tem que ser correta. Aí você tem a kavaná, você tem a fé alinhada à palavra, com a motivação correta. Querido, você vai ser colocado num bunker, numa fortaleza inexpugnável, porque o próprio Yud-Re Vav-Re será a tua fortaleza, porque você vai estar nele. E eles vão estar em nós. Isso é unidade composta. É chat. Percebe aí que todo o quadro da perseguição do inimigo que está rugindo como leão, buscando quem possa tragar, ele está salivando, irmão, por esse momento. Está como o pitbull ainda amarrado, mas vai ser desatado a correia. E ele saliva para te morder, ele saliva para me morder, ele saliva para nos atacar. Há um leão rugindo, buscando quem possa tragar. E se você não tiver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você não vai descansar, porque é um habitat. Você sabe que é um habitat? É o local onde alguém reside, onde alguém habita. Não é um local de visitação. Aí nós vamos fazer um congresso para que tenha visitação. Visitante não é residente. Se você vive de visita, de visita, de visita, a visita vem e vai embora. Você precisa viver de habitação de alguém que não te deixará. Eis que estarei convosco todos os dias e não vos deixarei órfão. Não é visitação, é habitação, é relacionamento, é estar nele, conectado um no outro. Todo aquele que obedece os seus mandamentos, nele permanece. Eles neles, e assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos outorgou. Irmãos, a Torá está envolvida com vida, com Espírito e com palavra. A Torá é escrita com ministros, com letras vivas, com labaredas de fogo. E todos esses ministros, 22, estão em Yeshua. Por isso que ele é o princípio e o fim. Ele diz, eu sou o Aleph e o Bet. Aí os gregos botaram, eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Mas o original, eu sou o Aleph e o Bet. Eu sou a primeira e a última letra do hebraico. E qual a diferença do hebraico para os outros idiomas? Todos os outros idiomas foram criados por homens e são feitos de tijolos. O hebraico é criado por Deus e é feito de pedra. Você consegue diferenciar o que é pedra e o que é tijolo? Que coisa linda, irmãos. Como é que a gente pode pegar isso num salmo e chegar aqui? Olha, vem aqui, por gentileza, no capítulo 5.
Versículo 13. Ele está dizendo assim, olha. Conselhos finais de um amado pastor, né? Ó, estas orientações que vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. O que é orientação? O que é instrução? Torá. Qual o objetivo dela? A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O que você vai crer? Eu creio que Yeshua é o Messias. E esta é a segurança. Que segurança? Que temos para com ele. Que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Eu preciso de segurança, irmãos. Eu preciso de proteção. Então, o que eu preciso fazer? Alinhar a minha kavaná, a minha intenção, com a minha emuná, com a minha fé, a vontade de Deus. Porque se eu pedir de acordo com a vontade de Deus, ele vai me dar atenção. Aí tem vários pedidos de oração. Eu vejo em vários grupos aí, pedido, 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 e a maioria não atendido. Será que a intenção é correta? A pessoa tem fé, mas e a intenção? A fé está alinhada à intenção? A fé está alinhada à motivação? Há uma emuná alinhado à kavaná? Ou a kavaná quer distorcer a emuná e fazer com que a emuná sirva a kavaná? Você entende, irmão? Tem gente com uma intenção, com uma motivação e usando a fé para tentar manipular. Isso é feitiçaria. Quando você, orando, tenta fazer com que Deus seja manipulado e você não vai conseguir manipular Deus, você é um feiticeiro. Teu dom é totalmente contaminado. E você tem que atrelar. Ó, e se estamos certos de que ele dá atenção a tudo aquilo que lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos o pedido. Ah, então eu estou atrelado à vontade. E o que ele diz? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu tenho uma comida e uma bebida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você está preocupado com a vontade do Pai? Ou você está preocupado com a comida e a bebida? Você busca a Deus e fica preocupado o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de beber? Porque os pagãos fazem isso. O que é pagão? Pagão é quem tem a mentalidade terrena, de pagum, quem quer só entesourar para cá. E ele diz, ei, discípulos, discípulos não podem ter uma mentalidade pagã. O cristão pode ter uma mentalidade pagã porque vem de Roma. Discípulos não. Se você é só cristão, então a tua mentalidade está correta, porque tu tem uma mentalidade pagã. Vem de pagum, da terra, tu só pensa nas coisas da terra. Por isso que ele diz, se a vossa esperança em Cristo está somente das coisas desta era, você é o mais miserável de todos os homens. Porque o padrão dele é outro. Então, aqui ele diz, se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos o pedido que lhe temos feito. E se alguém vir o seu irmão
cometer pecado que não leva à morte, ore a Deus, né? E dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que devas orar por eles. Aí tem coisas que você não deve nem orar. Toda injustiça. O que é? Toda a injustiça é pecado. Está aqui, ó. Toda a injustiça é pecado. Toda a injustiça é pecado. Contudo, há pecados que não induzem à morte. Mas há pecado que a pessoa morre mesmo. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno não lhe toque. Tocar aqui é no sentido de abusar. É ser bolinado, ser importunado. Uma hora eu vou falar só sobre isso aqui, sobre o abuso de que o teu código genético distorcido dá legalidade para que ele possa tocar. Deixa eu te mostrar aqui algo que eu preciso finalizar, que eu tenho consulta. Não é nem minha, mas eu tenho que sair, tenho que ir ao hospital. Tá bom? Então aí, deixa eu te mostrar aqui em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Olha o que eu estou falando de Kavaná e o que ele está falando desde o Salmo 17. Se não tem obras. Acaso esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazer-vos. Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Deste modo, em relação à fé, por isso, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Se você tem uma motivação a cavanar, a ter só as coisas, tu nunca vai repartir o que você tem com outro. Porque o pagão, a mentalidade terrena, está entesourando para si, onde o ladrão e a traça rouba. A traça rói e o ladrão rouba. Porque você não está entesourando para o reino. Quando é do reino, você entende que tudo que está na tua mão não é teu. Porque nem você é de você. Você é dele. Se tu entregou a tua vida, o que você tem? Ou você entregou em parte? Entende? Agora está na moda, não é? As pessoas terem um governo que é em parte. É relativo. Então, aqui, ó. Deste modo, em relação à fé, ela é morta. Porque ela está desalinhada com a motivação. Você entende a gravidade? Aí você vai ver o que o salmista está falando da integridade de fé. Ele diz, me examina, me sonda, veja qual é a minha integridade.
A integridade dele não é que ele não tivesse pecado, a integridade dele é que ele tinha uma motivação correta para buscar a Deus. Ele buscava a Deus pelo que Deus era, não pelo aquilo que Deus dava. A maioria busca a Deus pelo que Deus pode dar e faz programa e acha que Deus é um prostituto. E Deus não é. Tem gente alugando Deus e Deus está pagando o aluguel. Mas nem todo proprietário do imóvel conhece o inquilino. E diz, olha, no teu nome expulsamos, no teu nome curamos, falamos em língua de nem vos conheço. Mas usou o nome de quem era o proprietário, mas não conheceu o proprietário. E foi pago o aluguel. Você tem o RGI definitivo de cidadão do reino e tem um dono, ou você aluga o teu tabernáculo, ou você aluga você. Aluga e recebe. E se você está só alugando a Deus e recebendo o aluguel, você é o mais miserável de todos os homens. Porque você não é propriedade de Deus. Você não é povo santo. Você não é povo exclusivo. E desde o início ele diz: será meu tesouro particular. Povo meu. A maioria dos sacerdotes estão acumulando bens aí, ó. Todo mundo ricão, cheio de propriedade. O levita não tem nem que ter propriedade. Ele já não tem que ter propriedade para ele ter o coração só em Deus. Aí ele quer acumular propriedade e se desvia de Deus, porque ele entrou numa mentalidade pagã. Vê se a maioria que está desigrejado e revoltado com esse povo, o que eles falam? Justamente sobre esse povo só estar envolvido em adquirir propriedade. Eu preciso acabar por causa do meu horário. Está tão gostoso, né, irmão? Mas eu tenho compromisso, tem alguém me esperando lá para que eu passe. Olha, abra aqui em Romanos, e eu vou finalizar. E olha, e o de Revavirê deu essa palavra para nós agora de manhã. Ela está fresquinha, irmão, fresquinha, não deu nem tempo de acabar tudo. Ó, Romanos, capítulo de número 5, versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou, olha aí, o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos outorgou. Ele outorgou o amor, ele outorgou a vida, ele outorgou Ruach Kodesh e a palavra. A outorga, a entrega da Torá, envolve esses 4 pilares: amor, palavra, vida e o que era o outro? A nossa emuná, a nossa fé alinhada. Que Deus te abençoe, que Adonai te abençoe, que ele te guarde, que ele resplandeça o rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Tá bom? Um dia abençoado aí. Amanhã, se Deus permitir, a gente vem aí pro Talmidim. Ontem eu apaguei muitas coisas. Quem tem minhas figurinhas, me mande as figurinhas, porque eu perdi tudo. Perdi muito material que eu não podia perder, mas não tinha jeito. Eu tive que apagar tudo e desinstalar o WhatsApp, porque senão não ia fazer nada na minha vida mais. E eu sei que isso aí é oposição do inferno, entendeu? Porque esse conteúdo aqui, o meu celular é rastreado o tempo todo. Já apagaram 2 anos de nuvem, porque eu tinha preciosidade. Mas tudo bem, eu arrumo de novo. Tá bom? Shalom, shalom, a paz. Dia abençoado aí para todos.
Apóstolo, o senhor ainda não desligou, não.